Olá pessoal, meu nome é Marcos Guedes, estou aqui para apresentar a vocês mais uma videoaula falando sobre C Sharp. Os colegas que ainda não conhecem nosso site, acessem www.programaçãobrasil.com. Lá vocês poderão então tirar algumas dúvidas, sugerir novos vídeos. Iremos então aqui iniciar o nosso novo projeto, nomeado Aula 2, ainda do tipo Console Application. E iremos então clicar com o botão direito sobre o nome do projeto, a opção ADD Class. Bom, para facilitar a compreensão de vocês, nós iremos criar uma classe com o nome pessoa. Estou excluindo aqui os namespaces importados por default, quando criamos o arquivo. À medida que nós formos precisando, nós vamos utilizando para que os colegas possam compreender um pouco mais sobre o framework do Visual Studio para a linguagem C Sharp. Bom, uma classe em C Sharp ela pode ser definida com um modificador internal ou um public. A diferença desses modificadores é que o primeiro ele só terá acesso dentro do próprio projeto, então não poderá ser utilizado num outro projeto posteriormente. E o public ele pode ser utilizado por outros projetos, conforme veremos em outras aulas posteriores. Bom, iremos aqui então instanciar algumas propriedades da nossa classe. Uma pessoa tem nome, tem idade e declarar alguns métodos para que vocês possam se familiarizar com o uso de classes em C Sharp. Bom, vamos aqui então criar um método tipo void setNome que recebe um nome. Bom, o que a gente está querendo fazer com esse método? Nós estamos querendo dizer que sempre que chamarmos esse método, nós iremos receber como parâmetro um nome, e esse nome será dado à variável, a propriedade da nossa classe, nome. Se nós quisermos nos referenciar a este nome que está aqui fora do método, que é a propriedade da classe, nós usamos aqui o thisPonto, e observe que quando fazemos isso, o C Sharp ele nos mostra, o C Sharp não, o Visual Studio ele nos mostra algumas opções para a utilização de variáveis e métodos para esta funcionalidade que estamos querendo implementar. Então digamos aqui então que essa pessoa receberá o nome que passaremos por parâmetro. Da mesma forma, se nós quisermos obter esse nome, nós criaremos aqui um método que não recebe parâmetro algum e retorna o nome. Bom, as propriedades, inicialmente nós veremos que elas podem ser públicas ou privadas. Colocaremos então aqui como privadas e depois nós vamos vendo como funcionam essas chamadas dessas propriedades. Uma outra coisa também muito comum que vemos nas linguagens de orientação a objeto é o construtor de uma classe. Por default, as classes em C Sharp ela já contém um construtor vazio, que seria mais ou menos desta forma. Mas nesse caso nós iremos sobrescrever o construtor e exigir que sempre que nós instanciarmos um objeto dessa classe, nós digamos qual é o nome dessa pessoa. Então, digamos aqui, podemos então chamar aqui o método setNome, que atribuirá o valor nome que foi passado para o parâmetro para essa pessoa. Bom, uma coisa bastante interessante no C Sharp, nós temos o método toString. Ele é utilizado para vários tipos de variáveis, objetos, e no caso das classes nós podemos sobrescrevê-los. Para sobrescrevê-los precisamos utilizar o override. Vemos que são disponibilizados alguns métodos que podem ser sobrescritos nessa classe, entre eles o toString. O que acontece? Da forma como está aqui, base.toString, se nós
chamarmos este método, mesmo sem ser sobrescrito, nesse caso ele está mostrando como é a chamada padrão, chamada default. Então ele vai imprimir o tipo da classe lá, algo bem assim para nós inicialmente inútil. Então, para tornar um pouco útil esse código, esse método, nós iremos sobrescrever dizendo que sempre que chamarmos este método, receberemos também o nome da classe, que se vocês observarem, é o mesmo método getNome. Então vamos botar aqui getNome. Mas aí vocês podem talvez estar se perguntando como é que utilizaremos essa classe. Bom, nós voltaremos então para nosso arquivo program.cs, aqui dentro do método main, para instanciarmos o objeto, nós informamos então aqui o nome da nossa classe pessoa, dizemos aqui um nome para essa variável, vou chamar de objeto pessoa, igual a new pessoa. Observe que quando eu abro parênteses, ele não vai me deixar fechar se eu não informar o nome. Está aqui escrito em vermelho. Se nós tentarmos compilar build solution, você verá que apresentará um erro dizendo que este objeto ele não contém um construtor com 0 argumentos, ou seja, nós precisamos passar aqui o nome para esta pessoa. Vamos passar aqui então o nome Marcos Guedes. Vejamos agora que quando compilarmos novamente o erro já não existe mais. E agora o que é que podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, observar qual o nome dessa pessoa. Então console.writeLine, vamos escrever aqui então objeto pessoa ponto. Veja que quando nós apertamos o ponto ele nos disponibiliza aqui algumas opções. Então para obter o nome nós podemos utilizar o método getName, ou podemos também utilizar o método toString, que é até bem mais prático para nós utilizarmos usualmente. Vamos aqui colocar um comando de leitura para vermos o que acontece. E aí está. Nossa classe ela recebeu o nome Marcos Guedes. Digamos que nós, no decorrer do nosso código, pretendemos mudar o nome. Então, colocamos aqui então que nossa pessoa agora receberá um nome. Marcos Júnior. Se nós pedirmos então para escrever novamente aqui embaixo, vou apagar aqui apenas essa linha para não ficar repetindo muito. Se nós executarmos, nós vamos ver que a nossa classe agora, a nossa pessoa recebeu um novo nome em seguida, Marcos Júnior. E se você observar, quando clicamos aqui em objeto.pessoa, ele não aparece a propriedade nome nem idade. Para não perdermos muito tempo, não vamos criar então métodos para setar o valor para a propriedade idade. Veja que aqui ele está como verde, dizendo que esse valor, essa propriedade nunca foi utilizada. Esse campo idade nunca foi utilizado. Então vamos deixá-lo público para que vocês também conheçam o porquê da diferença desses dois modificadores. Bom, se eu quiser então aqui agora atribuir uma idade, observe que agora a idade já está visível pelo objeto, e você pode então definir a idade para este objeto. Então, se você agora então quiser exibir o valor, objeto pessoa.idade, veja que agora estamos também obtendo a idade da pessoa. Bom pessoal, inicialmente, para não confundir muito, esses são os conceitos básicos de classe. Vocês viram também a forma de utilização. Esperamos que tenham gostado e nós iremos aos poucos tornar os assuntos um pouco mais complexos. Então pedimos que vocês possam participar
postar suas dúvidas e sugerir novos vídeos. E faremos de tudo para poder atendê-los conforme suas necessidades. Então é isso, agradecemos a todos vocês e até a próxima aula.